Essa é a mulher mais sexy, corajosa e divertida. Muito tempo que não sinto algo assim, pensou Jonas. Olhem, antes de eu começar a contar essa história que mudou minha vida para sempre, deixem um like no vídeo, comentem aqui embaixo de qual cidade vocês estão assistindo e se inscrevam no canal, porque essa história que vou contar para vocês é real, aconteceu comigo e precisa ser ouvida. Meu nome é Jonas. Tenho 52 anos e durante muito tempo achei que minha história de amor tinha terminado junto com minha esposa, há 5 anos atrás. Mas a vida, essa vida misteriosa e imprevisível, tinha outros planos para mim. Eu moro numa fazenda no interior, longe de tudo e de todos, numa propriedade que herdei do meu pai e que ele herdou do pai dele. São 300 hectares de terra boa, com uma casa de madeira que construí com minhas próprias mãos quando casei com minha Lourdes. A casa fica no meio de um vale, cercada por morros cobertos de mata atlântica, com um riacho que corta a propriedade de ponta a ponta, fazendo aquele barulho gostoso de água corrente que me acalma desde criança. É um lugar onde o silêncio tem peso, onde você escuta o próprio coração batendo quando a noite chega. Depois que perdi minha esposa para um câncer que levou ela em 6 meses, a fazenda virou ao mesmo tempo meu refúgio e minha prisão. Lourdes era tudo para mim. Era ela quem dava vida àquela casa, quem plantava flores no jardim, quem cantava enquanto preparava o almoço, quem me esperava na varanda toda a tarde quando eu voltava do pasto. Quando ela se foi, levou consigo as cores do lugar. Tudo ficou cinza, sem graça, como se alguém tivesse apagado a luz do mundo. Nos primeiros anos, pensei seriamente em vender tudo e me mudar para a cidade. Morar num apartamento pequeno, onde não tivesse que ver todos os dias os lugares que me lembravam dela. Mas algo me segurava ali. Talvez fosse o medo de abandonar a única vida que conhecia. Talvez fosse a sensação de que deixar aquele lugar seria como abandonar ela pela segunda vez. Então fiquei, me agarrando à rotina como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Minha rotina era simples e mecânica. Acordava às 5 da manhã com o galo cantando, tomava um café preto e forte, cuidava do gado, verificava as cercas. Voltava para casa no fim da tarde, jantava assistindo o jornal e ia dormir cedo. Fins de semana eram iguais aos dias de semana. Não tinha televisão por assinatura, não tinha internet, não tinha vizinhos próximos. O mundo poderia estar acabando lá fora que eu nem saberia. A solidão era uma companhia constante, pesada como um cobertor molhado. Às vezes, eu conversava com as vacas, com os cavalos, até com as galinhas, só para escutar uma voz, mesmo que fosse a minha própria. De vez em quando ia à cidade, uma vez por mês, para comprar mantimentos e conversar com o João da venda, que sempre perguntava quando eu ia arrumar uma companheira nova. Eu sorria e desconversava, mas por dentro a ideia me parecia absurda. Como substituir alguém que foi a metade da sua alma por 30 anos? A propriedade em si estava bem cuidada, isso eu devo admitir. O trabalho sempre foi minha forma de não pensar demais, de não deixar a tristeza me engolir completamente. Tinha umas 80 cabeças de gado, 2 éguas, um cavalo castrado que uso para o trabalho, galinhas, porcos, uma horta que mantinha mais por hábito do que por necessidade. A casa estava sempre limpa, a roupa sempre lavada, a comida sempre feita. Aprendi a fazer tudo sozinho por necessidade e por teimosia. Mas por dentro eu estava morrendo aos poucos, como uma árvore que vai secando desde as pontas dos galhos. A cada dia que passava, sentia que uma parte de mim desaparecia, que eu estava me tornando apenas uma sombra do homem que fui quando tinha alguém para amar. Parei de me olhar no espelho com atenção. Parei de me preocupar se minha barba estava bem feita, se minha roupa estava bonita. Para quê? Não tinha ninguém para impressionar, ninguém para cuidar de mim, ninguém que se importasse se eu estava bem ou mal. As noites eram as piores.
deitado na cama que dividi com Lourdes por tantos anos, olhando o teto escuro, sentindo o peso do silêncio e da ausência. Quantas vezes acordei no meio da madrugada pensando ter escutado a voz dela me chamando da cozinha, só para lembrar que ela não estava mais ali. Quantas vezes estendi o braço para o lado dela da cama e encontrei apenas lençóis frios. Minha fé também tinha abalado. Sempre fui um homem de fé, criado na igreja, acreditando que Deus tinha um plano para tudo. Mas quando Lourdes adoeceu, quando a vi definhar dia após dia, quando as orações pareciam não chegar a lugar nenhum, comecei a questionar tudo. Se Deus existia, por que levou a única pessoa que me fazia feliz? Se havia justiça no mundo, por que uma mulher tão boa, que nunca fez mal a ninguém, teve que morrer daquele jeito, sofrendo? Parei de ir à igreja, parei de rezar antes das refeições, parei de agradecer por mais um dia de vida. Que vida! Que sentido tinha acordar todo dia para viver a mesma rotina vazia, sem propósito, sem alegria? Eu estava funcionando no automático, como uma máquina velha que continua trabalhando mesmo depois que seu dono morreu. Os vizinhos mais próximos moravam a 15 quilômetros de distância, e mesmo assim, raramente nos víamos. Uma ou outra vez, o Severino passava por lá para trocar uma ideia sobre gado ou comentar o tempo, mas eram conversas superficiais, de homem para homem, sem intimidade real. Ele sabia que eu estava sofrendo, mas não sabia o que dizer, e eu não sabia como pedir ajuda. Homem do interior, aprende desde cedo a guardar a dor para si, a não incomodar os outros com seus problemas. A mata que cercava minha propriedade sempre foi densa e fechada, cheia de vida selvagem. De manhã cedo, era comum ver veados bebendo, água no riacho, macacos pulando de galho em galho, pássaros de todo tipo cantando suas músicas matinais. Lourdes adorava sentar na varanda para observar os animais. Dizia que eles eram nossos vizinhos mais queridos. Depois que ela se foi, continuei vendo os bichos, mas eles não me traziam mais alegria. Eram apenas parte da paisagem. Era uma mata perigosa também, cheia de cobras venenosas, onças, lugares onde uma pessoa poderia se perder facilmente e nunca mais ser encontrada. Todo mundo da região sabia disso, por isso evitávamos nos embrenhar muito fundo, especialmente sozinhos. Meu pai sempre me ensinou a respeitar a floresta, a não subestimar seus perigos. A natureza é linda, dizia ele, mas não perdoa os descuidados. 5 anos se passaram assim, nessa rotina morta, nessa solidão pesada, nessa saudade que doía como uma ferida que não cicatriza. 5 anos pensando que minha vida tinha acabado junto com a dela, que o amor era coisa do passado, que eu morreria, sozinho naquela fazenda, cuidando de animais e conversando com fantasmas. 5 anos acreditando que Deus tinha me esquecido, que eu estava condenado a viver o resto dos meus dias como um homem pela metade. Mas vocês sabem como é a vida, né? Justo quando a gente acha que sabe como as coisas vão ser, quando a gente se conforma com o que tem, ela vem e muda tudo. E foi exatamente isso que aconteceu numa manhã de março, quando o céu estava cinzento e chovia uma garoa fina que deixava tudo com cheiro de terra molhada e folha nova. Eu estava consertando uma cerca que as vacas tinham derrubado durante a noite, trabalhando no automático, pensando em nada específico, quando escutei um grito vindo da mata. Um grito de mulher, desesperado, assustado, pedindo socorro. No primeiro momento achei que tinha sido impressão, que minha cabeça solitária estava pregando peças em mim. Mas o grito veio de novo, mais claro, mais urgente, e dessa vez não tinha como negar que era real. Larguei as ferramentas no chão, peguei minha espingarda que sempre carregava quando trabalhava perto da mata e fui na direção do som. Meu coração estava batendo forte no peito, uma mistura de medo e curiosidade. O que uma mulher estaria fazendo sozinha naquela mata fechada? Como tinha chegado lá? Estava ferida? Estava em perigo? Entrei na mata seguindo a trilha que conhecia de cor,
mas logo tive que me embrenhar por entre as árvores, seguindo apenas o som dos gritos que continuavam vindo, cada vez mais desesperados. Os galhos rasgavam minha camisa, a lama grudava nas minhas botas e eu precisava afastar cipós e folhagem com as mãos para abrir caminho. A garoa tinha parado, mas as folhas ainda pingavam água e tudo cheirava a musgo e terra úmida. Foi quando a encontrei. Ela estava em pé no meio de uma pequena clareira completamente perdida, girando de um lado para o outro como um animal encurralado. Mesmo de longe, mesmo coberta de lama e com o cabelo desarrumado, pude ver que era uma mulher bonita, muito bonita. Não era de imaginar ver alguém como ela ali, no meio do nada, sozinha e claramente apavorada. "Socorro! Alguém me ajuda, por favor!" ela gritava. E quando me viu saindo do meio das árvores com a espingarda na mão, parou de gritar e me encarou com olhos arregalados, como se não soubesse se eu era sua salvação ou mais um perigo. "Calma, moça, calma", eu disse, abaixando a arma e levantando uma das mãos para mostrar que não queria fazer mal. "Sou Jonas, moro aqui perto. O que aconteceu com a senhora?" Ela estava tremendo, não sei se de frio, de medo ou de cansaço, talvez das três coisas. Estava vestindo uma blusa social branca que já não era mais branca, uma saia preta rasgada na lateral e sapatos de salto completamente inadequados para aquele lugar. Tinha arranhões nos braços, no rosto, as mãos sujas de terra e sangue. Pelos traços, pelas roupas, pela forma como falava, dava para perceber que era da cidade, muito longe dali. "Eu me perdi", ela disse com a voz trêmula. "Eu estava tentando fugir e me perdi na mata. Faz 2 dias que estou aqui, sem comida, sem água, sem saber para onde ir. Pensei que ia morrer aqui." "Fugir de quê?" perguntei, chegando mais perto dela devagar, com cuidado para não assustá-la ainda mais. Ela olhou para mim com desconfiança, estudando meu rosto, tentando decidir se podia confiar em mim. Então abaixou os olhos e disse baixinho: "Do meu marido. Ele me batia, muito, e dessa vez pensei que ele ia me matar. Foi aí que notei melhor as marcas no rosto dela. O que pensei que eram arranhões dos galhos eram na verdade roxos desbotados, marcas de dedos no pescoço, um corte no canto da boca que já estava cicatrizando. Senti uma raiva surda subindo do peito, uma vontade de encontrar o desgraçado que tinha feito aquilo com ela e mostrar como o homem de verdade trata uma mulher. "Como é que a senhora chegou até aqui?" perguntei, tirando minha camisa de flanela e oferecendo para ela se cobrir, porque a blusa estava rasgada e ela estava com frio. Ela pegou a camisa com uma gratidão no olhar que me tocou fundo, vestiu por cima da roupa molhada e continuou. "Fugi de madrugada. Peguei o carro e dirigi sem parar, sem saber para onde ia, só queria me afastar dele. Mas o carro quebrou na estrada, perto daqui, e eu resolvi tentar atravessar a mata a pé para pedir ajuda do outro lado. Só que me perdi completamente. Qual seu nome?" perguntei, já sabendo que não ia deixar ela voltar para aquela situação. "Maria", ela respondeu, e pela primeira vez esboçou algo parecido com um sorriso. "Maria dos Santos." "Bem, dona Maria, a senhora não vai voltar para aquela mata hoje. Vamos para minha casa. Vou dar comida para a senhora, um banho, roupas limpas, e depois a gente conversa sobre o que fazer." Ela me olhou com uma mistura de alívio e receio, como se não conseguisse acreditar que alguém pudesse ajudá-la sem querer algo. "Em troca, eu não posso incomodar, seu Jonas", ela disse formal, educada mesmo na situação em que estava. "Eu não tenho dinheiro para pagar hospedagem, não tenho como retribuir a gentileza." "Quem falou em pagamento?" respondi, já caminhando na direção da trilha. "A senhora está precisando de ajuda, eu posso ajudar, pronto." "E chega de senhora, pode me chamar só de Jonas." O caminho de volta para casa foi silencioso na maior parte do tempo. Ela caminhava atrás de mim, tropeçando de vez em quando por causa dos saltos,
parando para respirar porque estava fraca de fome e cansaço. 2 vezes ofereci para carregá-la, mas ela recusou com educação, insistindo que conseguia andar. Era uma mulher orgulhosa. Isso ficou claro desde o começo. Quando chegamos na clareira onde fica minha casa, vi ela parar e olhar ao redor com os olhos brilhando. A propriedade é bonita mesmo, tenho que admitir. A casa de madeira com a varanda larga, o jardim que Lourdes plantou e que eu mantenho. E como consigo, o riacho passando ali perto, fazendo seu barulho manso, as montanhas verdes ao fundo. É o tipo de lugar que traz paz para quem está fugindo do caos. Que lugar lindo, ela sussurrou. E pela primeira vez desde que a encontrei, sua voz soou relaxada. Obrigado, respondi, sentindo um orgulho estranho, como se há anos ninguém elogiasse meu lar. Vamos entrar, vou esquentar água para a senhora tomar um banho. Dentro de casa, ela olhou tudo com curiosidade respeitosa. A sala, simples, mas limpa. Os móveis de madeira maciça que construí com minhas próprias mãos. As fotos de Lourdes e minha nas paredes. Parou diante do retrato do nosso casamento, onde estávamos jovens e sorridentes, cheios de esperança no futuro. Sua esposa? Ela perguntou delicadamente. Era, respondi, sentindo aquela pontada familiar no peito. Morreu há 5 anos. Sinto muito, ela disse com sinceridade genuína. Devem ter sido muito felizes. Fomos, confirmei, e deixei por isso mesmo. Não. Era hora de falar sobre minha dor. Preparei um banho quente para ela no banheiro simples, mas funcional. Dei toalhas limpas, sabonete, shampoo, tudo o que precisava. Enquanto ela se lavava, fui para a cozinha preparar comida. Fiz um ensopado simples de carne com batatas, arroz branco, feijão e coloquei café forte para esquentar. Há anos não cozinhava para mais de uma pessoa. E foi estranho perceber como me sentia bem fazendo aquilo. Quando ela saiu do banheiro, estava transformada. O cabelo castanho claro, limpo e penteado, emoldurando um rosto delicado de traços finos. Os olhos castanhos grandes e expressivos, a pele macia apesar das marcas da violência que sofreu. Vestia uma camiseta minha que ficou grande nela como um vestido. E mesmo assim, estava linda. Não consegui disfarçar meu espanto ao vê-la e ela notou. Desculpa pela roupa, disse envergonhada. Não encontrei nada que servisse melhor. Está perfeita, respondi sem pensar, e ela corou levemente. Durante o almoço, conversamos pouco. Ela comeu com fome de quem não via comida de verdade há dias, e eu fiquei observando, sentindo uma sensação estranha no peito. Fazia tanto tempo que não dividia uma refeição com alguém que quase tinha esquecido como era bom ter companhia à mesa. O som dos talheres no prato, os pequenos suspiros de satisfação dela ao provar a comida, o simples fato de ter alguém sentado na frente de mim, transformaram completamente o ambiente da cozinha. Obrigada, Jonas, ela disse quando terminou de comer. Fazia tempo que não comia uma comida tão gostosa assim. Imagino que não, respondi, observando as marcas que ainda estavam visíveis em seus braços. Quer contar o que aconteceu? Ela ficou em silêncio por um tempo longo, olhando pela janela para o riacho lá fora. Quando começou a falar, sua voz estava baixa, carregada de dor e humilhação. Casei com ele há 3 anos, acreditando que era um homem bom. Ricardo, advogado bem-sucedido, família tradicional da cidade. Tudo o que minha mãe sempre sonhou para mim. No começo ele era carinhoso, atencioso, me tratava como uma princesa, mas depois do casamento foi mudando aos poucos. Ela parou, respirou fundo e continuou. Começou com ciúmes excessivos, depois com controle sobre onde eu ia, com quem falava, que roupa usava. Quando comecei a questionar, vieram os primeiros tapas, sempre seguidos de pedidos de desculpa, flores, promessas de que não ia acontecer de novo, mas sempre acontecia. Senti meus punhos se fecharem involuntariamente, imaginando aquele homem covarde batendo numa mulher indefesa. Por que não foi embora antes?
Perguntei, sem julgamento na voz, apenas curiosidade genuína. Ela sorriu amargo. Você nunca esteve numa situação dessas, não é? Ele controlava tudo, meu dinheiro, meus documentos, meus contatos. Isolou-me da minha família, dos meus amigos, do meu trabalho. Dizia que era para me proteger, que o mundo era perigoso, que só ele podia cuidar de mim. Quando percebi a armadilha, já estava presa nela. E o que mudou agora? Insisti. Ela tocou instintivamente no corte no canto da boca. Anteontem à noite, ele chegou bêbado e mais violento que nunca. Me bateu tanto que pensei que ia morrer ali mesmo. Quando ele caiu no sofá e apagou, peguei as chaves do carro e fugi. Dirigi a noite inteira até o carro quebrar. Ficamos em silêncio por um tempo, eu tentando processar toda aquela história de sofrimento, ela perdida em suas lembranças dolorosas. Lá fora, os pássaros cantavam alheios ao drama humano que se desenrolava na minha cozinha. E agora? Perguntei finalmente. Não sei, ela admitiu. E pela primeira vez desde que a encontrei, vi lágrimas nos seus olhos. Não tenho para onde ir, não tenho dinheiro, não tenho ninguém. Ele deve estar me procurando e quando me encontrar, não vai encontrar. Interrompi com firmeza. Pelo menos não aqui. Ela me olhou surpresa. Como assim? Pode ficar aqui o tempo que precisar, expliquei, sentindo as palavras saírem da minha boca antes mesmo de ter pensado bem nelas. Até decidir o que quer fazer da vida, até se sentir forte o suficiente para recomeçar. Jonas, eu não posso aceitar isso. Ela protestou. Você nem me conhece, não sabe nada sobre mim. E se eu for perigosa? E se meu marido vier atrás de mim e trouxer problemas para você? Olhei para ela. Aquela mulher frágil, machucada, assustada, tentando proteger um estranho que ofereceu ajuda e senti algo mexer dentro do meu peito. Algo que pensava ter morrido junto com Lourdes. Então a gente resolve esse problema quando ele chegar. Respondi simplesmente. E quanto a eu não te conhecer, bem, temos tempo para resolver isso também. Foi assim que Maria entrou na minha vida, como um grito de socorro na mata fechada, como uma resposta para uma oração que eu nem sabia que tinha feito. Naquela primeira tarde, enquanto ela descansava no quarto de hóspedes que há anos ninguém usava, eu me peguei cantarolando pela primeira vez em 5 anos, preparando o jantar com um cuidado que não tinha há muito tempo. Talvez fosse o destino, talvez fosse coincidência, talvez fosse Deus lembrando que ainda tinha planos para mim. O que sei é que aquela mulher perdida na floresta trouxe de volta algo que eu achava que tinha perdido para sempre. A esperança de que a vida ainda podia surpreender, de que o coração ainda podia bater mais forte, de que talvez eu não estivesse condenado a viver sozinho até o fim dos meus dias. Mas como vocês vão ver, nem tudo na vida é simples assim. Às vezes, quando achamos que encontramos a paz, é justamente quando a tempestade está chegando. Os primeiros dias com Maria na fazenda foram os mais estranhos e, ao mesmo tempo, os mais vivos que eu tinha vivido desde a morte da Lourdes. Era como se a casa tivesse despertado de um sono profundo. De manhã, acordava com o cheiro de café fresco vindo da cozinha, com o som de alguém cantarolando baixinho enquanto preparava o café da manhã. Pequenos detalhes que eu nem sabia que sentia falta. Uma toalha úmida no banheiro, 2 xícaras na pia, o som de passos descalços no assoalho de madeira. Maria era uma mulher delicada, mas trabalhadora. Insistia em ajudar com os afazeres da casa. Dizia que não podia ficar de braços cruzados enquanto eu cuidava de tudo. Aprendeu rapidamente minha rotina. Acordava junto comigo às 5 da manhã, preparava nosso café enquanto eu ia cuidar dos animais. Quando voltava, sempre encontrava a mesa posta, comida quente, e ela me esperando com um sorriso que ia ficando mais natural a cada dia.
Conversávamos bastante durante as refeições. Ela me contava sobre sua vida na cidade, sobre o trabalho que teve que abandonar numa escola primária, onde dava aulas para crianças pequenas, sobre os sonhos que foi deixando de lado para tentar manter seu casamento. Falava com carinho das crianças que ensinava, dos desenhos que guardava, das histórias que inventava para elas. Era professora de coração, isso ficava claro pelo jeito que seus olhos brilhavam quando falava daquele tempo. Eu falava sobre a fazenda, sobre meus pais, sobre como aprendi tudo sozinho através de tentativa e erro. Falava sobre os animais, sobre as estações do ano, sobre como ler os sinais da natureza. Ela escutava com atenção genuína, fazia perguntas inteligentes, demonstrava interesse real pela vida rural. Não era fingimento ou educação. Percebia que ela estava realmente curiosa sobre aquele mundo tão diferente do dela. Às tardes, depois do almoço, ela gostava de sentar na varanda para observar os animais que vinham beber água no riacho. Ficava horas ali, imóvel como uma estátua, vendo os veados, os macacos, os pássaros de todo tipo que apareciam. Dizia que nunca tinha visto nada parecido, que na cidade a natureza era algo distante, limitado a parques e praças pequenas. Aqui, dizia ela, parecia que estava dentro de um documentário sobre vida selvagem. Uma tarde, ela apareceu na cozinha com um buquê de flores silvestres que tinha colhido perto da mata. Eram flores simples, coloridas, que brotavam naturalmente naquela época do ano. Colocou numa jarra velha que encontrou no armário e deixou no meio da mesa. Quando vi aquelas flores ali, senti um nó na garganta. Lourdes fazia isso, trazia flores para dentro de casa, dizia que deixavam o ambiente mais alegre. Nos últimos 5 anos, a mesa da cozinha nunca mais tinha tido flores. Maria notou minha reação e ficou preocupada. Desculpa, Jonas, não pensei que... Se te incomoda, eu tiro. Não, deixa, respondi com a voz meio embargada. É que minha esposa fazia isso também. Flores na mesa, sempre. Tinha esquecido como fazia diferença. Ela me olhou com compreensão e disse baixinho: ela deve ter sido uma mulher especial. Era, confirmei, muito especial. Naquela noite, jantamos em silêncio, mas não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas que estavam aprendendo a dividir o mesmo espaço, a mesma dor, a mesma esperança tímida de que talvez a vida ainda pudesse ser boa. Foi na 2ª semana que começaram os pequenos sinais de que nossa paz não ia durar para sempre. Maria tinha melhorado muito fisicamente, os roxos tinham sumido, os cortes tinham cicatrizado, ela estava comendo bem e dormindo melhor. Mas às vezes eu a pegava olhando nervosa para a estrada, sobressaltando-se, com qualquer barulho de motor que passasse longe dali. Quando perguntava se estava tudo bem, ela sorria e dizia que sim, mas eu percebia a tensão por trás do sorriso. Uma manhã, quando fui buscar correspondência na caixa do correio na entrada da propriedade, encontrei marcas de pneus na terra, como se alguém tivesse parado ali e dado a volta. Eram marcas recentes, de um carro grande, diferente dos carros dos vizinhos que eu conhecia. Comentei com Maria na hora do almoço, casualmente, sem dar importância, mas vi ela empalidecer. Pode ser qualquer coisa, disse ela, mas sua voz estava tensa. Alguém que se perdeu, que parou para olhar o mapa. Pode ser, concordei, mas comecei a ficar mais atento. No dia seguinte, Severino apareceu por lá, coisa que não fazia há meses. Disse que tinha vindo conversar sobre um gado que queria vender, mas eu percebi que estava curioso para conhecer Maria. Ela foi educada, cumprimentou com cordialidade, mas se manteve reservada. Depois que ele foi embora, percebi que estava preocupada. Ele fez perguntas sobre mim, quis saber. Umas perguntas normais, respondi. Perguntou seu nome, há quanto tempo estava aqui, se era parente minha. O que você disse? A verdade, que você estava passando uma temporada aqui, que era uma amiga que precisava de um tempo no interior. Ela pareceu aliviada, mas continuou pensativa pelo resto do dia.
Foi na terceira semana que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Acordei uma madrugada com os cachorros latindo nervosos lá fora. Não eram latidos normais, de animal que viu um gambá ou uma onça. Eram latidos de alerta, de medo. Peguei a espingarda e saí para verificar, mas não encontrei nada. Apenas uma sensação estranha, como se alguém tivesse estado ali observando e tivesse ido embora quando os cachorros deram o alarme. Maria estava acordada quando voltei para casa, sentada na cozinha com uma xícara de chá nas mãos trêmulas. "O que foi?" perguntou. "Nada", respondi. "Os cachorros devem ter visto algum bicho." Mas eu sabia que não era isso e ela também sabia. Começou a dormir mal depois daquela noite. Acordava várias vezes, caminhava pela casa, verificava as janelas, as portas. De manhã estava com olheiras, nervosa, sobressaltada com qualquer barulho. Quando perguntava o que estava acontecendo, ela dizia que eram apenas pesadelos, memórias ruins que voltavam de vez em quando. Uma tarde, quando voltei do pasto mais cedo que o normal, encontrei ela no quarto arrumando uma mala pequena. "O que está fazendo?" perguntei da porta. Ela se virou assustada, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. "Jonas, eu preciso ir embora." "Por quê? Não posso continuar te colocando em perigo. Não é justo com você." "Que perigo?" Ela se sentou na cama com as mãos tremendo. "Acho que ele me encontrou." "Quem? Seu marido?" "Ontem, quando fui buscar ovos no galinheiro, vi um carro parado na estrada bem longe, mas dava para ver que estava observando a casa. Quando percebeu que eu tinha visto, foi embora. E hoje de manhã, quando você saiu, achei que vi alguém na beirada da mata me observando. Por que não me contou isso antes? Porque tinha esperança de estar imaginando coisas, de ser apenas paranoia. Mas não é. Ele me achou, Jonas. E quando vier buscar, não vai ser bonito." Levantei e sentei ao lado dela na cama. "Maria, olhe para mim. Você não vai a lugar nenhum. Se esse homem quiser te levar daqui, vai ter que passar por cima de mim primeiro. Você não entende." Ela disse com lágrimas nos olhos. "Ele não é apenas violento, ele é perigoso. Tem contatos, tem dinheiro, tem poder. Pode fazer qualquer coisa para me levar de volta." "Então a gente enfrenta isso juntos", respondi, pegando as mãos dela nas minhas. "Você não está sozinha mais." Ela me olhou nos olhos por um longo momento, como se estivesse tentando decidir se podia acreditar em mim. Depois se inclinou e encostou a cabeça no meu ombro. Senti o cheiro do cabelo dela. Senti o peso do corpo cansado contra o meu. E pela primeira vez em anos, senti que tinha algo pelo que valia a pena lutar. Naquela noite, insisti para que ela dormisse no quarto principal, na minha cama, enquanto eu ficaria no sofá da sala. Assim poderia ouvir qualquer barulho estranho e estar entre ela e qualquer pessoa que tentasse entrar na casa. Ela protestou, mas eu fui irredutível. Por volta das 2 da madrugada, acordei com o som de um motor se aproximando devagar pela estrada de terra. Era um som diferente dos carros que eu conhecia, mais pesado, mais potente. Peguei a espingarda e fui até a janela da sala. Através da cortina, vi 2 faróis parados na entrada da minha propriedade, o motor ainda funcionando. Fiquei observando por uns 10 minutos. O carro não se movia, apenas ficava ali, parado, como se quem estava dentro estivesse estudando a situação, planejando alguma coisa. Depois, lentamente, deu marcha a ré e desapareceu na escuridão. Na manhã seguinte, Maria desceu para o café mais pálida que nunca. "Eles estiveram aqui ontem à noite, não é?" perguntou. Não menti. "Sim, mas não chegaram perto da casa." "Quanto tempo você acha que temos?" "Não sei", admiti. "Mas vamos usar esse tempo para nos prepararmos." "Preparar como?" "Vamos conversar com o delegado da cidade. Vamos registrar um boletim de ocorrência sobre as ameaças. Vamos avisar os vizinhos para ficarem atentos. E, se for necessário, vamos lutar." Ela me olhou com uma mistura de gratidão e medo. "Você realmente faria isso por mim?" "Maria", respondi, surpreendendo-me com minha própria sinceridade.
Faz 5 anos que eu vivo como se tivesse morrido junto com minha esposa. Você me trouxe de volta à vida. Se alguém quiser te fazer mal, vai ter que me matar primeiro. Foi a primeira vez que falei sobre meus sentimentos por ela de forma direta. Não era uma declaração de amor ainda, mas era a admissão de que ela tinha se tornado importante para mim, muito importante. Vi nos olhos dela que ela entendia e que talvez sentisse algo parecido. Mas enquanto conversávamos na cozinha, planejando nossa resistência, nenhum de nós imaginava o que estava realmente por vir. Às vezes, quando você pensa que conhece a extensão de um problema, a vida mostra que você não sabe nem a metade da história. Foi numa quinta-feira, quase um mês depois que encontrei Maria na mata, que tudo desmoronou. Eu tinha ido à cidade pela manhã para comprar mantimentos e conversar com o delegado sobre nossa situação. O delegado Raimundo, homem bom que conhecia minha família há décadas, me ouviu com atenção e prometeu que aumentaria as rondas pela região. Também me deu o número do telefone dele para ligar em caso de emergência. Voltei para casa me sentindo mais confiante, com sacolas cheias de comida e alguns itens de segurança que comprei. Cadeados novos para as portas, uma lanterna potente, pilhas extras para o rádio. Maria estava na cozinha preparando o almoço, cantarolando baixinho uma música que não reconheci. Parecia mais relaxada, mais em paz consigo mesma. Os últimos dias tinham sido tranquilos, sem sinais de vigilância ou ameaças. "Como foi na cidade?" perguntou-me, ajudando a guardar as compras. "Bem", respondi. Conversei com o delegado, ele prometeu ajuda e trouxe umas coisas para melhorar nossa segurança. Ela sorriu e me deu um beijo no rosto. Um gesto simples que me fez sentir como um adolescente apaixonado. Nossa relação tinha evoluído naturalmente nas últimas semanas. Não éramos apenas 2 pessoas dividindo o mesmo teto mais. Éramos 2 corações feridos que estavam aprendendo a confiar um no outro, a construir algo novo sobre os escombros de nossas dores passadas. Depois do almoço, saí para verificar as cercas do Pasto Leste, trabalho que havia deixado pela metade nos últimos dias. Maria ficou em casa. Disse que ia aproveitar para lavar roupas e cuidar da horta. Combinamos que eu voltaria no meio da tarde para tomarmos um café juntos, uma pequena tradição que tínhamos criado. Estava consertando uma cerca quebrada, quando escutei o som de carros se aproximando pela estrada de terra. Não era apenas um carro. Eram pelo menos 2, talvez 3, vindo devagar, mas com determinação. Parei o que estava fazendo e corri na direção da casa, o coração disparando no peito. Tinham vindo em plena luz do dia, sem se esconder, o que significava que não tinham mais medo de ser vistos. Quando cheguei na clareira, vi 3 carros pretos parados em frente à casa. Homens de terno saíram dos veículos, pelo menos 6 deles, todos com cara de quem não estava ali para conversar. E no meio deles, saindo do carro do meio como se fosse o dono do mundo, estava um homem alto, elegante, de cabelos grisalhos e olhar frio como gelo. Ricardo. Não precisava que ninguém me dissesse. Pela descrição de Maria, pela forma arrogante como se movia, pela maneira como os outros homens se posicionavam ao redor dele como guarda-costas, sabia que era ele, o marido que ela tanto temia. Maria saiu correndo da casa quando me viu chegando, com o rosto pálido de terror. Se escondeu atrás de mim, agarrando meu braço com força, tremendo como uma folha no vento. "É ele!" sussurrou no meu ouvido. "É o Ricardo!" O homem se aproximou de nós com passos medidos, um sorriso falso estampado no rosto. Era bonito, bem vestido, cheirava a perfume caro. Tinha o porte de quem estava acostumado a conseguir tudo o que queria. Mas havia algo podre naqueles olhos. Algo que me fez instintivamente colocar minha mão na espingarda que carregava. "Então, você é o famoso Jonas", disse com voz educada, mas carregada de desdém. "O herói que salvou minha esposa da floresta. Sou Jonas", confirmei, mantendo a voz firme.
E a senhora não é mais sua esposa. Ela mesma me contou. Ele riu, um riso sem alegria. Ah, meu amigo, tenho certeza de que ela contou. Muitas coisas. Maria sempre teve uma imaginação muito fértil. Não é mesmo, querida? Maria não respondeu, apenas se agarrou mais forte no meu braço. Venho buscar o que é meu, continuou Ricardo. Maria, pegue suas coisas. Vamos para casa. Ela não vai a lugar nenhum, respondi, dando um passo à frente. Não enquanto eu estiver vivo. Ele me olhou de cima a baixo, avaliando, como se estivesse decidindo se eu valia apenas seu tempo. Sabe, Jonas, você me parece um homem inteligente. Um fazendeiro trabalhador, honesto, que não quer problemas. Por isso vou lhe dar uma chance de sair dessa situação com dignidade. Não preciso de suas chances. Ah, mas precisa sim, porque você não sabe com quem está lidando, não sabe o que Maria realmente é. Senti Maria tremer ainda mais atrás de mim. Do que está falando? Ricardo sorriu mais largo. Ela não contou, não é? Não contou que fugiu levando 200 mil reais em dinheiro que roubou do meu cofre? Não contou que está sendo procurada pela polícia por furto qualificado? Senti o mundo girar ao meu redor. Isso é mentira. É mesmo? Ricardo tirou alguns papéis do boleto do paletó. Aqui estão os boletins de ocorrência que registrei. Aqui está a ordem judicial para a prisão preventiva dela. E aqui, meu caro Jonas, está a denúncia que vou fazer contra você por receptação e cárcere privado. Olhei para Maria por cima do ombro. Ela estava com lágrimas nos olhos, mas não negava as acusações. Meu mundo desabou naquele momento. Maria, chamei com a voz quebrada. Jonas, eu posso explicar, ela disse baixinho. Explique então. Ela respirou fundo, ainda agarrada no meu braço. É verdade que peguei o dinheiro, mas não roubei. Era meu também. Dinheiro que ganhei trabalhando antes de casar. Dinheiro que ele me obrigou a colocar na conta dele. Peguei apenas o que era meu por direito. 200 mil reais? Perguntei incrédulo. Era minha herança, Jonas, da minha avó. Ele me forçou a assinar procurações, a transferir tudo para ele. Disse que era para proteger o dinheiro. Quando fugi, apenas peguei de volta o que sempre foi meu. Ricardo aplaudiu ironicamente. Que história tocante. Pena que a justiça não vê dessa forma. Mas sabe o que é mais interessante, Jonas? É que o dinheiro desapareceu. Maria chegou aqui sem um centavo, não é mesmo? Era verdade. Ela tinha chegado sem nada, sem dinheiro, sem documentos, apenas com as roupas do corpo. Onde está o dinheiro, Maria? Ricardo perguntou com falsa gentileza. Ela ficou em silêncio por um momento, depois olhou nos meus olhos. Queimei tudo. O quê? Ricardo e eu falamos ao mesmo tempo. Queimei todo o dinheiro, ela repetiu com a voz mais firme. Na primeira noite, quando cheguei aqui, peguei as notas e coloquei fogo em tudo. Preferi ver virar cinzas a deixar você usar contra mim pelo resto da vida. Ricardo ficou vermelho de raiva. Você queimou 200 mil reais? Queimei, ela confirmou. E faria de novo. Prefiro morrer pobre e livre a viver rica e escrava. Foi nesse momento que percebi a verdadeira dimensão da coragem daquela mulher. Ela tinha literalmente queimado suas pontes, destruído sua única forma de independência financeira para se libertar de um homem que a controlava através do dinheiro. Era um ato desesperado, mas também o ato mais corajoso que já vi alguém fazer. Ricardo estava fora de si. Sua louca, sua doente mental, você vai pagar por isso pelo resto da vida. Não vou não, ela respondeu, saindo de trás de mim e ficando do meu lado. Porque não vou voltar com você, nunca mais. Ah, vai sim, ele disse, fazendo um sinal para seus homens. Porque agora você vai ser presa por furto e quando sair da cadeia, ainda vai ser minha esposa. E aí, minha querida, você vai aprender o que acontece com mulheres que desafiam seus maridos. Os homens começaram a se aproximar, mas eu levantei a espingarda. Parem onde estão. Jonas, Ricardo disse com voz
Perigosa, você está cometendo um erro grave. Está se colocando entre um homem e sua esposa, está dificultando o cumprimento da lei. A lei que conheço protege as pessoas dos violentos. Respondi. E essa mulher tem o direito de escolher sua própria vida. Um dos homens de Ricardo puxou uma pistola. Abaixe a arma, velho. Foi então que percebi que estava numa situação muito mais perigosa do que imaginava. Não eram apenas capangas, eram homens armados e dispostos a usar violência. E eu estava sozinho, com apenas uma espingarda de caça, tentando proteger uma mulher contra 6 homens treinados. Maria tocou meu braço. Jonas, não vale a pena morrer por isso. Eu vou com eles. Não vai não, respondi, sem baixar a arma. Ninguém vai obrigar você a fazer nada que não quer. Ricardo suspirou teatralmente. Que romântico. O fazendeiro solitário se apaixonou pela donzela em perigo. Pena que a história não vai ter final feliz. Foi quando escutamos o som de mais carros, chegando. Desta vez, eram 2 viaturas da polícia com sirenes ligadas. O delegado Raimundo saiu do primeiro carro com mais 2 policiais, todos armados. Que bom que chegaram, Ricardo disse, guardando os papéis no bolso. Vim buscar minha esposa, que fugiu de casa, levando uma quantia considerável em dinheiro. O delegado olhou para mim, depois para Maria, depois para os homens armados de Ricardo. Senhor Ricardo, presumo, recebi uma ligação anônima sobre uma situação de violência. Doméstica aqui. Violência doméstica? Ricardo riu. Delegado, o senhor está sendo enganado. Vim apenas buscar minha esposa, que sofre de problemas mentais e fugiu de casa. Foi então que Maria fez algo que me surpreendeu completamente. Caminhou na direção do delegado, tirou a camisa que vestia e mostrou as cicatrizes que ainda marcavam suas costas, braços e costelas. Marcas de queimaduras de cigarro, cicatrizes de cortes, sinais de violência sistemática que eu nunca tinha visto, porque ela sempre se vestia de forma a escondê-las. Estas são as marcas dos meus problemas mentais, delegado, ela disse com voz firme. 3 anos de casamento, 3 anos de tortura, e este homem quer me levar de volta para continuar o que começou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mesmo os homens de Ricardo pareciam desconfortáveis com o que estavam vendo. O delegado se aproximou de Maria com cuidado, observando as marcas com expressão de choque e raiva. Santo Deus, murmurou. Quem fez isso com a senhora? Maria apontou para Ricardo. Meu marido, o homem que veio me buscar para levar de volta para casa. O que aconteceu depois foi como assistir um castelo de cartas desabando. Ricardo, que até então mantinha aquela pose arrogante de homem poderoso, começou a gaguejar, a inventar desculpas, a dizer que as marcas eram antigas, de antes do casamento, que Maria era instável e se machucava sozinha. Mas o delegado Raimundo não era homem de engolir lorota, e as evidências estavam ali, na pele marcada daquela mulher corajosa. Senhor Ricardo, disse o delegado com voz dura, o senhor está preso por lesão corporal grave, cárcere privado e violência doméstica continuada. E esses homens aqui vão explicar na delegacia por que estavam em propriedade particular portando armas sem autorização. A reviravolta foi impressionante. Em questão de minutos, quem estava sendo ameaçado éramos nós. E de repente, era Ricardo que estava sendo algemado, protestando sobre seus direitos, sobre seus advogados, sobre as consequências que aquilo teria para a carreira do delegado. Mas Raimundo conhecia a lei e, mais importante, conhecia a diferença entre certo e errado. Quanto ao dinheiro, Maria, ele disse quando terminaram de prender Ricardo e seus capangas, a senhora vai ter que esclarecer essa história na delegacia, mas por enquanto está livre. As evidências de violência são claras, e isso muda tudo. Depois que levaram Ricardo embora, Maria e eu ficamos sozinhos na varanda, sentados nos degraus de madeira, vendo o sol se pôr atrás das montanhas.
Ela estava exausta, como se tivesse corrido uma maratona, e eu estava tentando processar tudo o que tinha acontecido. O alívio de vê-la livre se misturava com uma sensação estranha de vazio, como se uma parte importante da nossa história tivesse terminado. Mas eu não soubesse qual seria o próximo capítulo. Jonas, ela disse quebrando o silêncio, eu preciso te pedir desculpas. Por quê? Por não ter contado sobre o dinheiro desde o início. Sei que você se sentiu traído quando Ricardo falou aquilo. Olhei para ela, para aquela mulher que tinha queimado R$200 mil para se libertar, que tinha mostrado suas cicatrizes para um estranho para provar sua inocência, que tinha enfrentado o homem que mais temia no mundo. Sabe o que senti quando soube que você queimou o dinheiro? O quê? Orgulho, respondi com sinceridade. Orgulho de conhecer alguém corajosa, o suficiente para escolher a liberdade em vez da segurança financeira. Ela começou a chorar, não de tristeza, mas de alívio. Pensei que você fosse me expulsar daqui. Pensei que fosse me odiar por ter mentido. Você não mentiu, Maria. Você apenas não contou toda a verdade. E considerando o que passou, eu entendo perfeitamente. Ficamos ali sentados até escurecer completamente, ouvindo os sons da noite no campo. Grilos cantando, corujas piando ao longe, o barulho manso do riacho correndo entre as pedras. Era como se o mundo estivesse voltando ao normal depois de uma tempestade, e nós estávamos descobrindo que ainda estávamos inteiros, ainda estávamos ali, ainda tínhamos um ao outro. Os meses que se seguiram foram de reconstrução, tanto para ela quanto para mim. Maria teve que ir várias vezes à cidade para depor, para resolver as questões legais, para oficializar o divórcio que Ricardo não podia mais contestar. Descobrimos que ele tinha outras denúncias de violência doméstica, de outras mulheres que finalmente tiveram coragem de falar. O homem que se apresentava como cidadão respeitável era, na verdade, um monstro que aterrorizava qualquer mulher que tivesse o azar de se apaixonar por ele. Quanto ao dinheiro, a justiça decidiu que, sendo herança legítima de Maria, ela tinha direito a ele mesmo sendo casada. O fato de ter queimado tudo foi visto como ato extremo de uma pessoa em desespero, não como crime. Ricardo foi condenado a 3 anos de prisão e ainda teve que pagar uma indenização pesada por danos morais. Mas sabe o que foi mais importante para mim? Foi ver Maria voltando a sorrir de verdade. Aos poucos, ela foi perdendo aquele olhar assustado de animal encurralado e recuperando a alegria natural que a violência tinha roubado dela. Voltou a cantar enquanto cozinhava, a rir das minhas piadas ruins, a fazer planos para o futuro. Decidiu não voltar para a cidade. Disse que aqueles morros, aquele riacho, aquela paz tinham curado algo dentro dela que ela achava que nunca mais ia se curar. Conseguiu emprego dando aulas na escola da cidade vizinha, um trabalho que adorava e que a fazia se sentir útil novamente. Todas as manhãs saía cedo de carro e voltava no final da tarde com histórias das crianças, com desenhos que ganhava, com aquela energia boa de quem estava fazendo a diferença na vida das pessoas. Nosso relacionamento foi crescendo naturalmente, sem pressa, sem pressão. 2 corações feridos, aprendendo a amar de novo com cuidado, com respeito mútuo, com a sabedoria que só quem já perdeu muito pode ter. Não foi paixão explosiva de cinema, foi algo mais profundo. Companheirismo, cumplicidade, a certeza de ter encontrado alguém com quem valia a pena dividir os dias. Casamos no final daquele ano, numa cerimônia simples na igreja da cidade, com poucos convidados, mas muito amor. Ela estava linda de vestido branco simples. Eu estava nervoso como um adolescente no meu terno que não usava há 5 anos. O padre falou sobre recomeços, sobre segundas chances, sobre como o amor pode brotar até nos terrenos mais áridos. Na lua de mel, fomos conhecer o mar.
Maria nunca tinha visto o oceano, e ver o espanto dela diante da imensidão azul me fez lembrar de como o mundo pode ser bonito quando temos alguém especial para compartilhar as descobertas. Passamos uma semana numa pousada simples, numa praia pequena, caminhando na areia, conversando sobre tudo e sobre nada, planejando o futuro que íamos construir juntos. Quando voltamos para a fazenda, ela quis fazer mudanças na casa. Nada drástico, apenas alguns toques femininos que faziam toda a diferença. Cortinas novas, almofadas coloridas no sofá, mais flores no jardim, uma horta maior com temperos e verduras que usávamos na cozinha. Não apagou a memória de Lourdes, apenas acrescentou sua própria personalidade ao lugar, criando algo novo, sem destruir o que já existia. Hoje, 3 anos depois de ter encontrado Maria perdida na mata, posso dizer que minha vida mudou completamente. A fazenda continua a mesma, o trabalho continua o mesmo, a rotina continua parecida, mas eu sou outro homem. Tenho propósito de novo, tenho alguém por quem acordar cedo, tenho planos para o futuro que vão além de apenas sobreviver mais um dia. Maria está grávida agora, de 4 meses. Vai ser uma menina e já escolhemos o nome, Esperança. Porque foi isso que ela trouxe para a minha vida quando menos esperava, quando já tinha desistido de acreditar que ainda podia ser feliz. Esperança de que a vida continua, de que o amor pode renascer, de que sempre há uma segunda chance para quem tem coragem de aceitá-la. Às vezes, quando estou trabalhando no pasto e olho para a mata onde a encontrei, penso em como a vida é misteriosa. Se ela não tivesse se perdido naquela floresta, se não tivesse gritado por socorro no momento exato em que eu estava consertando a cerca, se eu não tivesse decidido seguir o som, nada disso teria acontecido. Cada pequena decisão, cada acaso, cada momento de coragem levou até aqui. Ricardo saiu da prisão ano passado, mas não nos incomodou mais. Soubemos que se mudou para outro estado, longe daqui, e esperamos que tenha aprendido a lição. Maria ainda tem pesadelos às vezes, ainda se sobressalta com barulhos estranhos na madrugada, mas está muito melhor. A terapia ajudou, o amor ajudou, a sensação de segurança que construímos juntos ajudou. E eu aprendi coisas importantes nesses anos todos. Aprendi que a dor da perda não desaparece nunca, mas pode conviver com a alegria do recomeço. Aprendi que amar de novo não significa esquecer quem amamos antes. Significa ter coração grande o suficiente para abrigar mais de um amor verdadeiro. Aprendi que às vezes Deus responde nossas orações de formas que nunca imaginaríamos, colocando em nosso caminho exatamente aquilo que precisamos no momento que mais precisamos. Por isso, para vocês que estão assistindo isso, que chegaram até o final desta história, quero deixar uma mensagem. Nunca desistam de acreditar que a vida pode surpreender. Por mais escura que a noite pareça, por mais sozinhos que se sintam, por mais que achem que já viveram tudo o que tinham para viver, sempre pode acontecer algo que mude tudo. Pode ser um grito na floresta, pode ser uma mão estendida na hora certa, pode ser alguém que chega sem avisar e transforma tudo. Maria sempre diz que eu salvei a vida dela naquela mata, mas a verdade é que foi ela quem salvou a minha. Me salvou da solidão, do desespero, da sensação de que minha história tinha terminado aos 47 anos. Me mostrou que recomeçar não é traição ao que vivemos antes, é honrar a vida que ainda temos pela frente. Hoje, quando acordo de manhã e vejo ela dormindo ao meu lado, com a barriga já arredondada da nossa filha, quando escuto ela cantando na cozinha enquanto prepara o café, quando a vejo rindo das travessuras dos alunos dela, sinto uma gratidão imensa. Gratidão pelo acaso que nos juntou, pela coragem que ela teve de gritar por socorro, pela minha decisão de largar tudo e correr na direção daquele grito. A vida, essa vida louca e imprevisível, tinha planos para mim que eu nem imaginava. E às vezes, quando menos esperamos,
quando já nos conformamos com o que temos, ela bate na nossa porta disfarçada de desespero e se revela como a nossa salvação. Se você chegou até aqui, obrigado por me ouvir. Obrigado por ter paciência com essa história de um fazendeiro simples que encontrou o amor onde menos esperava. E lembrem, deixem o like, se inscrevam no canal, comentem de qual cidade estão assistindo. Mas, principalmente, não desistam de acreditar que ainda existem histórias bonitas acontecendo por aí e que talvez a sua seja a próxima. A vida continua e ela ainda tem muitos milagres guardados para quem tem coragem de acreditar neles.